Finalmente eu consegui gravar esse vídeo. Eu sei que tem muita gente que não tá entendendo nada, mas calma que eu vou explicar. Esse canal, inicialmente ele é de gameplays, só que há um tempo atrás eu decidi transformar ele em gameplay barra vlogs. E hoje eu tô com um vídeo um pouco diferente. Eu recebi muita mensagem no Instagram, eu não esperava receber tanta mensagem assim, das pessoas me perguntando como que começou isso, me pedindo dicas, se sentindo inspiradas a correr. Eu fico muito feliz por isso. Eu acho que ia ficar um stories muito grande no Instagram. Então eu fiz uma enquete e, sim, 100% das pessoas que votaram pediram um vídeo. E o vídeo tá aqui. E é isso, gente. E eu demorei muito pra fazer o vídeo, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tava doente. Eu fiquei, eu acho que eu nunca adoeci desse jeito. Eu fiquei 3 semanas tossindo. Eu ainda tô, eu não sei se dá pra perceber, mas tem hora que eu começo a falar demais, igual agora, e a minha garganta começa a tossir. Tossir, da onde é que eu tirei? E é isso, gente. Então, bora. Então, gente, vamos lá. Como eu comecei a correr? 9 meses atrás, eu estava tirando férias. Isso foi em outubro de 2024. Eu estou gravando o vídeo agora no final de julho de 2025. E eu estava prestes a tirar férias. E eu sou uma pessoa muito caseira. E eu queria ficar o máximo possível dentro da minha casa. O máximo que eu quero dizer pra vocês é tipo, sabe quando você não quer sair pra lado nenhum? Você não quer fazer nada, você quer ficar só em casa. Eu queria muito isso. Tanto que eu queria não ir na academia. Eu não queria, gente, pisar do lado de fora da minha casa pra nada. Não queria sair pra comprar um pão. Se, sei lá, acabasse, sei lá, eu preciso fazer uma comida e aí acabou o molho de tomate. Vai ficar sem, porque eu não vou sair pra comprar. Então, meu marido, né, ele sai, ele faz as coisas, né, quando precisa e tudo mais. Mas eu, tipo assim, sabe, eu também não gosto de incomodar. Eu sei que é meu marido, mas eu não gosto de ficar... Mãe, vai na rua. Ai, compra isso pra mim. Ai, eu faço o possível pra mim não ficar pedindo. E eu falei, velho, é minhas férias, eu quero ficar extremamente dentro de casa, não quero fazer nada. E aí eu pensei em sacrificar a academia. E na época eu estava fazendo controle com a minha nutricionista. Inclusive eu preciso voltar lá, né? Tem muitos meses que eu não vou. E aí eu tô numa chutação de balde, misericórdia. Mas, enfim. E aí quando eu fui na consulta com ela, que foi também antes de eu tirar as férias, porque eu também não queria voltar lá nas férias, eu falei isso com ela. Falei, Nutri, então, gente, olha o que eu pedi pra nutricionista. Tem como você fazer uma dieta pra mim assim, sabe? Com baixas calorias, baixos carboidratos, porque eu não quero fazer exercício esse mês. Aí ela ficou assim, como assim não vai fazer exercício? Aí eu expliquei pra ela, falei, eu não quero sair de casa, eu não quero ir pra academia, porque assim, gente, na minha cabeça, eu queria economizar muito tempo. Falou uma pessoa que fica jogando, né, oportunidade que tem pra ficar jogando, tá sentada jogando e não quer perder tempo, né? Da minha casa até a academia, são 20, 25 minutos, dependendo do tanto que eu ando. E eu ando muito depressa, normalmente eu ando rápido. São 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar. Aí, na minha cabeça, isso já era 40 minutos que eu podia estar aproveitando as minhas férias, fazendo outra coisa. E eu não queria gastar esses minutos andando, voltando, sabe? Tipo assim, se ela fosse do outro lado da minha rua, não tinha problema, não tinha desculpa nenhuma. Mas eu falei, véi, eu não quero mesmo sair. Eu não sei se vocês conseguem entender, eu não queria mesmo sair de casa. Aí eu contei isso pra ela, aí ela tá assim, olha, Larissa, eu posso até fazer sua dieta, mas não vai adiantar muita coisa, porque você vai ficar em casa, parada, sem fazer nada, e você vai continuar ganhando quilos. E ela falou, não tem como. Tipo assim, né? Não tem jeito, resumindo, não tem jeito. E aí ela me sugeriu, falou assim, ó, já que você realmente não quer fazer exercício, não quer ir na academia, aliás, né? Você poderia fazer uma caminhada todo dia de 30 minutos. Ou então você treina em casa. Sabe aqueles treinos que as pessoas usam pacote de arroz, de feijão como peso, né? E fazem uma coisa em casa. Aí eu fiquei assim. Então não teve jeito. E aí eu decidi que eu ia fazer sabe aqueles treinões funcional assim, que você não para? Tipo, descanso 30 segundos de descanso, você não para. São tipo 3 séries que você faz o corpo inteiro. E é mais ou menos meia hora de treino, basicamente.
escolhi um desse e decidi fazer a caminhada igual ela falou. Mas eu falei, eu vou cedo. Não queria acordar muito cedo, porque eu tava de férias. Mas eu já acostumei. Então, assim, o meu cedo era eu levantar, tipo, 10 para 7, arrumar correndo e caminhar aqui perto da minha casa. E aí, tipo, 7h40, 7h50, eu já tava na minha casa de novo. Não ia ver muita gente, ia estar fresquinho. Então, eu falei, decidi, eu vou fazer isso mesmo. Vai ser dessa forma. Não vou na academia, mas eu vou estar fazendo alguma coisa, né? Então, eu fazia, tipo, um dia sim, um dia não de uma coisa. Vamos supor, se hoje é sábado e eu fiz caminhada, amanhã no domingo eu ia fazer meu funcional. E aí eu ia alternando, né? Beleza. Então eu fui pra rua cedinho, fui fazer minhas coisas, fazia meu treino em casa, comecei a caminhar cedo. E aí, eu caminhando, né? Fazendo minhas caminhadinhas assim, bem na preguiça, bem leve mesmo. Comecei a ver umas pessoas correndo na rua. Não muitas, mas eu via senhor de idade, senhorinhas, pessoas da minha idade. Então, assim, toda vez que eu ia correr, que eu ia fazer minha caminhada, eu via alguém correndo. E aí eu comecei a sentir aquela coisa, assim, sabe? Tipo, nossa, o pessoal tá correndo, eu tô andando. E aí eu comecei a pensar assim também. Se eu tivesse correndo, eu podia fazer o treino mais rápido e eu ia pra minha casa mais cedo, né? Só que aí eu via a pessoa correndo, eu falava assim, mas eu não aguento correr, velho. Deixa do jeito que tá, vou andar. E continuava caminhando. Só que aí essas coisas, esses pensamentos foram escalando. Às vezes eu vi um idoso correndo, eu falava assim, mano, ele é idoso, ele tá correndo, eu tô andando, eu sou jovem. O que eu tô arrumando? Só que aí toda vez que eu pensava algo assim, eu já dispensava. Eu, tipo, não, correr não. Nossa, correr, eu já tentei correr e não deu certo. E de fato, eu corria na esteira, mas eu corria na força do ódio, gente. Eu ainda odeio correr na esteira, tá? Não gosto de jeito nenhum, odeio. E baseado nessa experiência ruim da esteira, eu falei, não vou correr, não dou conta de correr. Só que, gente, esse pensamento é crescendo, sabe? Não foi nem por redes sociais, não, porque eu sei que muita gente deve ter visto, deve ter tido conhecimento mais da corrida em redes sociais. Eu até vi algumas pessoas postando, tava correndo, mas tipo assim, eu via e passava. Como eu não tinha muito interesse na corrida, eu achava chato, aquilo pra mim não enchia os olhos, não. Falei, né? Tô vendo aqui, ó, passo, acabou. Só que aí, quando eu fui pra rua e comecei a ver essas coisas, comecei a pensar, falei, gente, será que é tão difícil assim? Comecei a pensar nisso, sabe? Será que é tão difícil assim? Tô vendo gente que, tipo, não é atlética e tá correndo. Eu também tive pensamentos que eu acho que muita gente aqui deve ter tido. Vergonha. Eu ficava me imaginando correndo e ficava pensando no que os outros iam pensar. E eu não sou assim, véi. Eu falei assim, véi, eu nem sou assim. Olha o que eu pensava. Eu pensava assim, eu vou passar correndo, aí a pessoa vai ficar tipo assim. Do que essa menina tá correndo? Tá acontecendo alguma coisa? E é tão engraçado, porque eu não pensava isso das pessoas. Eu vi que ela tava fazendo atividade física. Mas olha pra você ver como que a gente não pode dar atenção ao nosso pensamento, né? A mente da gente é muito traiçoeira. E aí eu ficava com esse pensamento besta, fazendo, o que os outros vai ver eu correndo? Tipo, nada a ver. Aí ao mesmo tempo, eu pensava assim, véi, e daí se eu começar a correr? Porque é uma atividade física, eu tô cuidando de mim. O que a pessoa tem a ver com isso? Então, como eu disse, eu não tinha experiência com corrida. Não procurei no YouTube porque na minha cabeça eu ia fazer isso só durante as minhas férias. Então, eu não pensava que eu ia sair, tipo, ai, nossa, a corrida agora é minha vida, eu vou só correr. Não pensava assim. Então, eu não procurei nenhuma informação. Mas aí eu fui pela lógica. Como eu não consigo correr, eu vou escalando, né? O que eu já sei fazer, que é caminhar. Então, eu fazia caminhadas leves, passei a andar mais rápido mesmo para cansar. E depois eu comecei a dar trotes, né? Pequenos trotes, tipo assim, eu trotava, sei lá, eu sou muito ruim de metros, mas vamos supor que eu trotava 20 metros. E o resto eu andava. Aí lá na frente eu dava mais um trotezinho. E eu fui fazendo isso. E aí eu comecei a pôr distâncias um pouco maiores, tipo, de um poste ao outro, não sei quantos metros tem, talvez tenha 20, né? Eu tô falando aqui, não sei.
Mas eu falei assim, não, agora eu vou desse poste até o outro trotando. E aí eu ia. Tinha vezes que eu não conseguia ir, mas aí pra mim tava suave. Eu falei, não, eu tentei e tá bom. E aí eu fui conseguindo. E eu, com o passar do tempo, eu comecei a aumentar esses trotes. E quando eu fui, tipo assim, fui percebendo, eu tava mais trotando do que caminhando. E é tão engraçado essas coisas que a gente não percebe. E às vezes a gente fica assim, Ai, eu sou ruim. Ai, eu não consigo. Véi, você já tá conseguindo uma coisa que você não fazia. Que era igual, se você não faz nada e você começa a trotar, você vai quase morrer. Gente, eu nunca fui uma pessoa atlética. Nunca gostei de esporte. Eu até tentava algumas coisas na escola, mas eu era muito excluída porque eu era muito ruim. Eu sofria bullying também, então as pessoas não gostavam de me chamar pra jogar com elas. Então, assim, eu corria zero. E aí, gente, esse processo todo que eu falei, né, de trotar, caminhar, trotar, já tava começando a ficar fácil. Eu falei assim, teve um belo dia que eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou tentar fazer 1 quilômetro correndo. Correndo assim, trotando, né? Porque eu não corria. Eu ainda dava os trotezinhos. Eu baixei um aplicativo que marcava a corrida, que é o Adidas Running. Não estou fazendo publi, mas pra mim foi o melhor até agora. Então, de tanto eu andar, eu sabia o ponto que ia dar 1 quilômetro. E eu sabia o ponto que dava 2 quilômetros. Então, assim, né? Por fazer caminhada todo dia, eu já fui memorizando esses pontos aí. E aí, da minha casa até uma igreja que tem aqui perto, dá 1 quilômetro. Passa dela um pouco, ainda anda um pouco assim, tem um hospital. Dava 1 quilômetro lá. Eu falei, hoje eu vou tentar ir trotando. E, gente, eu consegui. Eu consegui. E, tipo, cara, eu fiquei assim, sabe? Uma pessoa que não corria nada, que não fazia nada, que odiava correr, conseguiu correr 1 quilômetro. Fiquei muito feliz. Passado um tempo, continuei batendo esse 1 quilômetro e comecei a fazer igual eu estava fazendo no início, comecei a aumentar. Aí, como dava nesse hospital aí dava 1 quilômetro, eu tentava andar, trotar um pouco mais dele. E fui aumentando. Aí veio 2 quilômetros, veio 3, veio 4, veio 5 e foi aumentando, gente. E assim, achei incrível. Eu, nossa, eu acho que só quem corre sabe o que eu tô falando, sabe? Então, assim, não, eu acho que nem adianta tentar descrever tanto, porque é de experiência mesmo, sabe? Pra mim foi. Nossa, eu ganhei na loteria. Correr 1 quilômetro pra mim, eu acho que foi mais. Eu fiquei muito mais feliz de ter conseguido correr esse primeiro quilômetro do que correr 11. Porque eu acho que eu não comentei, né? Há quase um mês atrás, eu já cheguei nos meus 11. 11 quilômetros barra 60 metros. Fiquei muito feliz. Eu já tinha conseguido correr 10 quilômetros aí umas 2 ou 3 vezes. E aí eu recentemente bati os 11 quilômetros. Fiquei muito feliz. Mas eu acho que a felicidade do primeiro quilômetro, pra mim, não tem comparação. Eu acho que esse primeiro quilômetro foi o divisor de águas que eu ia saber se eu ia gostar ou não. E aí, gente, depois desse momento, eu comecei a me interessar realmente, de fato, a correr. Falei, não, eu acho que eu vou tentar correr mesmo. Comecei a aumentar e fui aumentando os quilômetros gradualmente. Falei, não, aqui eu já corri 2, será que eu consigo correr 2,5? Será que eu consigo, sei lá, 3? E aí eu fui aumentando a velocidade e aumentando o tempo. E aí é que eu comecei a pesquisar mais sobre corrida, dicas, né, de correr e tal. E eu me surpreendi porque muitos vídeos de dicas falavam para fazer exatamente o que eu fiz e eu não sabia disso. Começar caminhando, fazendo trote, aumentando. Duas pessoas que eu quero mencionar aqui, que assim, ela, eu acho que elas já sabem porque eu já comentei algumas vezes nas fotos delas e tudo mais. Mas a Andrea e a Nívia são pessoas que eu conheci durante a vida. A Nívia, eu conheci ela no trabalho. A gente trabalhava no shopping em lojas diferentes. Naquela época ela não corria, nem eu. Tem muitos anos isso, né, Nívia? E a Andrea eu conheci comprando a Avon dela, porque ela era amiga de uma colega de trabalho. Comecei comprando a Avon com ela, depois a gente começou a trocar ideia no WhatsApp sobre várias coisas, e aí eu comecei a perceber que as duas corriam. E aí eu vi elas postando foto, postando stories, e aquilo começou a me inspirar, sabe? Eu falei, gente,
Que legal. Você lembra que eu falei lá atrás que, tipo, eu via... Tipo assim, eu dava like e tudo, porque achava legal, as pessoas estavam fazendo atividade física. Mas não era uma coisa pra mim. Eu não me via correndo. E aí eu comecei a prestar mais atenção. E aí eu falei, gente, eu também quero correr igual a elas. Né? Vi que elas estavam fazendo prova, participando de prova. Mas eu achava que era uma coisa mais burocrática, uma coisa mais profissional. Depois eu descobri que não era tanto assim, não. Até que a Andrea me chamou, me mandou um post. Eu acho que isso já era janeiro, já, metade de janeiro, não lembro. Mas foi no início desse ano já. Ela me mandou um post falando, Larissa, vai ter uma corrida aqui na cidade vizinha. Vamos? Né? Eu fiquei assim, nossa, Andréia, mas eu nem corro direito. Eu nem, né? Eu comecei agora, tá assim, não, eu vejo você postando, porque aí eu já comecei a postar mais. E lembro que elas também me incentivavam, comentavam as minhas coisas, dava like. Aí ela falou, não, já tô vendo que você tá correndo super bem, você já tá conseguindo e tal. E a prova vai ser 6 quilômetros, é muito tranquilo. Isso ela me mandou no Instagram. Eu falei assim, tá, mas como que será que é? Aí eu chamei ela no WhatsApp, ela me explicou como que era. Eu falei, então eu vou. Quando que é? Era em março. Tá bom. Então eu vou. Aí, né, depois aconteceu tudo. Eu me inscrevi e fui. E foi muito bom. Encontrei ela lá. A gente tirou foto. Ganhei minha primeira medalhinha, que é até essa aqui. Redondinha, tá vendo? Foi minha primeira medalha. E foi a minha primeira corrida, assim, foi muito legal. A energia é surreal, gente. Eu não tenho como explicar tudo aqui pra vocês. Eu acho que é impossível tentar transparecer o que a corrida é, sabe? E eu fiquei muito feliz tipo assim, delas me inspirarem muito. Sabe aquele empurrão que falta? Foram elas. Involuntariamente foram elas, sem falar um A. E hoje em dia eu não me imagino mais sem a corrida. Além delas serem pessoas que me inspiraram, pessoas próximas, né? Gente como a gente, eu tenho algumas inspirações assim, para quem quer começar a correr e quiser ver vídeo sobre dicas de iniciantes, eu vou ir falando o nome, deixando aqui para vocês, e vocês dão uma passadinha no canal deles, porque tem dicas de todos os níveis lá. Iniciante, médio, profissional. Eu não sei falar o nome dela, mas é a Bruna Ianhes. Eu não sei falar o nome dela, gente, mas, gente, essa mulher tem uma energia surreal. Você fica alegre, você fica assim, ó, vendo os vídeos dela, porque ela é maravilhosa. Nossa, ela tem uma energia muito boa, uma energia, assim, super contagiante. Nossa, ela é excelente. Um outro canal que eu gostei muito é o Corrida e Performance. Ele explica de uma forma, assim, cara, simples. Sabe aquele simples e direto? Muito bom. O Rodrigo Bicudo, Bora Correr também. Adoro ver os vídeos dele. Ele é bem direto ao ponto. Tem o Corredor de Rua. Eu não sei o nome dele, mas eu acho que ele é keniano. Gente, o cara, ele é uma enciclopédia ambulante. Ele é ótimo. E os vídeos dele são super... Todos os vídeos aqui que eu tô falando, os canais deles, são canais que, tipo, não fica enrolando, não fica usando termo técnico demais. Assim, atualmente são os canais que eu decidi acompanhar. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, mas eu vou contar só no outro vídeo, tá? Vocês me desculpam fazer isso. Vou contar no próximo vídeo. Gente, eu fiz uma anotação aqui só pra finalizar, tá? Como eu falei, é só quem corre mesmo pra saber como que é, como é bom, o que que muda, sabe? Mas eu tentei escrever aqui o que que a corrida fez na minha vida, assim, sabe? De mudanças. E eu vou ler, porque eu sei que eu não ia conseguir falar tudo que eu precisava falar. Mas é rapidinho, tá? E desculpa se o vídeo ficou muito grande. Mas vamos lá. A corrida tem me mudado um pouco todos os dias. Melhorou meu humor e me fez enxergar a mim mesma com outros olhos. Me fez enxergar que eu sou capaz de muito mais do que eu imagino poder fazer. Que nossos limites são muito mais mentais do que físicos. Transformou a vida de uma pessoa que nunca foi atlética nem na escola, nunca se deu bem com esporte algum e hoje quer correr o mundo. A corrida me faz a cada dia mais, cada vez mais, reforçar a beleza do simples, das pequenas coisas e festejar sempre as nossas conquistas, por menores que elas pareçam ser.
porque na verdade elas são enormes. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Não serve só para corrida, tá? Serve para tudo na vida, a gente tem que tentar. Eu acho muito engraçado essas coisas, porque às vezes a gente não tenta, a gente julga muito, a gente fala, ah, isso não é para mim, não me imagino fazendo isso, eu não dou conta, e a gente nem tentou. Então, o que uma preguiça fez na minha vida, né? Vamos dizer assim, tava com preguiça de fazer exercício físico, decidi caminhar e fui correr. E agora eu tô correndo. Odiava correr, correu 11 quilômetros, entendeu? E aí, outra coisa que eu esqueci de mencionar. Quando eu comecei a fazer a minha lista para 2025, eu coloquei que eu queria fazer uma prova de 5 quilômetros em 2025 até junho. E até junho eu fiz 3. Então, assim, 3. Em julho, na primeira semana de julho, eu fiz a da polícia, que é essa aqui. Então, assim, foi quase 4. Então, o recado que eu deixo pra vocês é esse. A gente não pode subestimar a gente mesmo. Isso me fez pensar sobre várias coisas da vida que a gente deixa pra lá, sabe? Ai, eu não sei mais o que falar. É isso. Eu acho que a gente tem que tentar e temos que acreditar mais em nós mesmos. Galera, esse é o vídeo de hoje. Obrigada se você ficou até aqui. Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu tempo. E o próximo vídeo é sobre dicas, tá? E no próximo vídeo eu conto uma novidade pra vocês. E eu não sei se eu vou continuar fazendo coisas de corrida, porque eu não sou atleta, não pretendo ser. E eu vim trazer esses vídeos porque me pediram. E eu também gosto de falar de corrida, né? Eu sou uma pessoa que quer que todo mundo saia correndo. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.